que, ao meu ver, né, é o principal. É o principal, a mente é o principal. Que valor tem cuidar da tua mente, né? Porque se tu não tiver com a mente boa, o resto tudo tá ruim. Ah, uma psicoterapia é caro. O que é caro para ti? A academia, a pizza, mas é a tua mente e o cuidado com a saúde mental. Porque o trabalho, como ele pode ser fonte de saúde e de vida, o trabalho também pode adoecer o trabalhador, né? Quando sobrecarga, jornadas exaustivas, né? Isso aí pode adoecer as pessoas. E tanto no setor privado como no setor público, né? Eu me deparo lendo aqui uma notícia do Conselho Nacional de Saúde, notícia de 24 de abril de 2023, que diz o seguinte: dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, 9,3% da população. Há também um enorme alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Outro levantamento feito pela Vitut, plataforma online voltada para a saúde mental e trabalho, aponta que 37% das pessoas estão com estresse extremamente severo, enquanto 59% se encontram em estado máximo de depressão e a ansiedade atinge níveis mais altos, chegando a 63%. Esses dados aqui são extremamente preocupantes e é preocupado com isso e para desmistificar muita coisa, para a gente ter uma leitura melhor desse cenário aqui, compreender melhor esses números, o que eles significam, o que isso quer dizer e o que está acontecendo no mundo de hoje, que o episódio daquele que é a tua, a minha, a nossa Vozcast recebe aqui o psicólogo, ele que é formado em psicologia pela Urcamp de Bagé e também com especialização pela Universidade de São Paulo, USP, em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Eu estou falando de Cícero Pacheco Trindade. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por ter a oportunidade de falar sobre esses assuntos tão caros para todos nós, né? Então, assim, ó, tu colocou inicialmente que essa questão é do estresse, da ansiedade, da depressão. O Brasil é um dos campeões mundiais dessas doenças mentais, né? Doenças psicológicas, psiquiátricas. E já tinha projeções que o Brasil seria um dos campeões assim, mundiais dessas doenças há alguns anos. Só que com a pandemia foi encurtado o tempo. E o Brasil, com certeza, hoje, se não for o campeão, é um dos campeões, né? Ansiedade, depressão e outras doenças psicológicas. O quadro é extremamente preocupante, dado o novo contexto social que a gente vive, né, Cícero? Para a gente abordar essas questões, antes de mais nada, eu sempre faço a apresentação do nosso time de parceiros, eles que nos incentivam e proporcionam esse espaço de diálogo, de conversa, de troca de informações, de conhecimentos, que tem a missão, obviamente, de informar as pessoas, de esclarecer, né, e preparar as pessoas que elas desenvolvam ferramentas para enfrentar o cotidiano, a realidade cruel muitas das vezes. E eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vá de Pansa, telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão, também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64.
Telefone e WhatsApp para contato do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, no teu quarto, na tua televisão ou no teu computador. Eu estou falando de New Life Fibra, eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, com promoção na conexão de 500 e 600 mega. Passa nos perfis, tanto no Instagram quanto no Facebook da New Life, faz o contato. Tem uma promoção rolando aí que dá os 2 primeiros meses de graça, hein? Vale a pena conferir. New Life Fibra. E também o nosso amigo Guido Ávila, do Jornal da Cidade. Compromisso de bem informar. Telefone no WhatsApp é o 559-8412-3022. Cícero, o currículo é extenso, irmão. Eu vejo aqui que tu já teve experiência na Prefeitura Municipal, através do CAPS, já teve também na iniciativa privada, é perito técnico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem também experiência no movimento sindical, no CIPERSG, foi membro da diretoria colegiada, também tem aqui o SSP-MSG, Sindicato dos Municipários de São Gabriel, também um atuante no movimento sindical, é isso? Sim, fui presidente do Sindicato dos Municipários aqui de São Gabriel e participei por muitos anos da diretoria do Sindicato Estadual dos Psicólogos. E essa é a minha trajetória pelo movimento sindical, né? Em defesa da categoria... Sempre em defesa dos trabalhadores, né? Sempre em defesa dos trabalhadores. Melhorias de condições de trabalho, melhorias financeiras e a questão que é a minha área, saúde mental do trabalhador, né? O que está muito em voga hoje em dia é as doenças relacionadas ao trabalho. Dentre elas, a que mais se destaca é a burnout. Sim. Ou burnout, como queiram, né? Como é que é essa situação, assim, Cícero? O ambiente de trabalho, dentro desse contexto social que a gente vive, desse imediatismo, dessa busca incessante por resultado a todo custo, tem provocado graves transtornos no ambiente de trabalho, não? O trabalho, o síndrome de Burnout começa pelo estresse e aí ela vai agravando e é uma doença limitante para o trabalhador, né? E afeta a vida dele em si, como as relações dele, né? Na questão de familiar e coisa, ele perde qualidade de vida, né? Porque o trabalho, como ele pode ser fonte de saúde e de vida, o trabalho também pode adoecer o trabalhador, né? Quando sobrecarga, jornadas exaustivas, né? Isso aí pode adoecer as pessoas. E tanto no setor privado como no setor público, né? Então tem que ter um cuidado com o trabalhador, a saúde mental dele. Um acompanhamento, construir um ambiente... Primeiro por uma questão de humanidade, né? Porque ele é um ser humano, ele tem família e tal. E outra porque, como se diz na terminologia agora, é o colaborador, né? Mas então tem que seja um colaborador de verdade, né? Que os empregadores se preocupem com aquele colaborador que está ajudando a ele, a empresa dele, tudo, né? Já que querem dar o adjetivo, uma nomenclatura... Colaborador tem que ser colaborador mesmo, né? Colaborador, não explorador, como é que é? Tem que... A saúde... O trabalho é fonte de vida e de saúde, mas também pode adoecer o trabalhador, né? Então tem que ver... longe de querer demonizar, óbvio, né? Existem bons e maus empregadores. Sim, claro. Não se generaliza, né? Exato, mas... É óbvio que a gente precisa ter um cuidado maior, né? O contexto, a gente estava conversando em off aqui, que o contexto social, esse imediatismo, essa troca quase que instantânea de informação, a demanda, a procura, ela também anda na mesma velocidade. Então, o que acontece? A cobrança no ambiente de trabalho também aumentou absurdamente, né? Vamos imaginar assim, vamos botar na realidade da década de 80, em que a gente só tinha... O telefone fixo, né? Isso aí, o que se fala hoje em dia é o seguinte, aquele horário sagrado do trabalhador que terminava às 18 horas, isso acabou com as novas tecnologias. Então, assim, ele cumpria a função ali física dele, né? E se desligava do trabalho. Hoje em dia, com o celular, atravessou isso aí. Às vezes, final de semana e tal, tá tendo cobranças, ele tá tendo cobranças. Não existe mais o limite. Tem celular, tem outros mecanismos que
pode ser cobrado todo final de semana, né? Aí, às vezes, para quem está nos assistindo, nos acompanhando agora, Cícero, até para o pessoal entender, né? Na verdade, não que ele esteja necessariamente fisicamente no ambiente de trabalho, ele pode estar na casa dele. Sim, o problema é que psicologicamente não, ele está num estágio de alerta constante, né? E o celular ele pode estar recebendo mensagens, né? Tem que fazer tal coisa segunda-feira, tem que fazer o tal relatório e tal. Então, o espaço, o momento sagrado, aquele que tinha agora é final de semana com a família. Às vezes é atravessado pelo trabalho que continua, né? Não, eu tô te mandando aqui só para amanhã. Não, mas tu já botou a pessoa no estado de alerta. Isso é um negócio legal da gente falar, Cícero. Muitas das vezes as pessoas atrelam o desgaste somente ao desgaste físico. E esquece que tem um negócio que é muito mais desgastante, que é o desgaste mental, né? E que, ao meu ver, né, é o principal. É o principal, a mente é o principal. Que valor tem cuidar da tua mente, né? Porque se tu não tiver com a mente boa, o resto tudo tá ruim. Qual é o valor disso? Uma psicoterapia é caro. O que é caro para ti? A academia, a pizza, mas e a tua mente? E o cuidado com a saúde mental? Quanto vale? Quanto vale o cuidado com a tua saúde mental? Que para mim, no meu ponto de vista, é o principal, né? Porque se tu não tiver com a saúde mental boa, o resto todo vai desandar. Mente sã, corpo são? Sempre continua. Milenário isso aí, né? E lá o que estava lá no... Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. O Sócrates já falava nisso, né? Conhece-te a ti mesmo. A pessoa tem que se conhecer, até para saber seus limites, até onde ir. A partir daqui eu vou adoecer, tanto em relações de trabalho, como em relações familiares, afetivas. Daqui a pouco a pessoa está se violentando, né? E quando tu te conhece, tu sabe colocar os limites. Tá na hora de dar uma parada, fazer outra coisa. Estabelecer os limites. Até aqui eu consigo ir, não passa daí. Tu tá te sobrecarregando. Porque daí tu vai... Como é que é? Dá uma meta pra ti e aí tu consegue a meta, semana que vem, mês que vem, dobra uma meta. Sim. Bom, ele aguenta. Vamos até onde aguenta, né? E vai botando sobrecarga, vai botando. A questão dos aplicativos, né? Aqui no Brasil ainda parece que demos um passo agora recentemente, mas muitos países já regulamentaram, né? Como vínculo de trabalho, né? Os apps, né? Sim. Os entregadores de aplicativo, interessante abordar essa questão, porque hoje, em tese, eles são terceirizados, né? Não, ele entra com tudo. Ele entra com o celular dele e o veículo dele, né? Sim. Ele não tem... E o dono de tudo é um aplicativo, né? É um algoritmo, né? É um algoritmo, E aí o que acontece, né? A gente pega aí essas situações que acontecem no dia a dia. Recentemente a gente teve a informação de um entregador que acabou sendo baleado. Isso tem acontecido agora com frequência, né? Sim. Tá sendo... E aí eu te pergunto assim, né, do jeito que tá a coisa que é atualmente, que direito, que garantia que tem essa pessoa, né? Esse rapaz que estava ali trabalhando e foi baleado. Quem é que vai garantir a saúde dele agora? Não, como ele não tem vínculo, ele não tem lastro nenhum de seguridade, né? Sim. Se ele se quebra, ou se ele perde o emprego, ou alguma coisa, ele não tem nada, porque ele não tem vínculo. É ele por ele mesmo. E se ele não estiver descontando para a Previdência, ele começar a fazer isso, ele não tem lastro nenhum de Seguridade Social. Porque o descontar para a Previdência te dá um lastro de seguridade. Acontece algum problema de saúde contigo e tal, tu segue recebendo, vai fazer as perícias, e vai estar... Mas numa eventualidade, pelo menos tu tem a garantia. Olha, eu não vou conseguir trabalhar, mas... Sim. Como eu contribuí... É para isso que você contribui para a Previdência. Exatamente. É para isso que você contribui. Para ter um lastro de proteção social. E eu não sei se tu reparou, Cícero, que as redes sociais elas estão fervilhando com essa questão, né? Tanto daqueles que defendem uma regulamentação, né? E, inclusive até o PL que está tramitando no Congresso Nacional versa justamente sobre isso, uma cota-parte do trabalhador de aplicativo com uma outra cota-parte dos próprios aplicativos. Sim. Mas ainda não se reconhecendo o vínculo de emprego. Estabelecendo um meio termo disso, pelo menos para garantir a segurança. É o mínimo, né? Mas o que acontece? A gente observa hoje nas redes sociais uma campanha violentíssima, tanto favorável quanto contra. Isso vai ao encontro também de um debate que a gente estava tendo um pouco antes de entrar no ar. Mas a questão da ironia, né, do humor, só tem no Brasil, né? Aí eu já não sei. Não, alguém estava falando isso. Mas aí eu te pergunto, a gente estava falando em off, né, em relação a essa realidade das redes sociais e esse antagonismo constante, sempre colocando as pessoas ou de um lado ou de outro. Tu estava falando da dissonância cognitiva. Isso adoece também, né? O que os estudiosos têm chamado de dissonância cognitiva, né? A pessoa adoece porque ela
a fonte da informação dela, ela está recebendo e hoje em dia as pessoas estão recebendo muita fonte de informação pelo celular, né? Grupos de WhatsApp, mas não tem fundamento, às vezes, científico, não tem fundamento com a realidade, e as pessoas acabam adoecendo, porque ela é o que chamam das bolhas, né? Os extremos, assim, tem bolhas que alimentam com conteúdos, né? Aí a pessoa, daqui a pouco ela acredita que tá um sentido de urgência, assim, que vai acontecer uma coisa ruim, tá acontecendo uma coisa ruim, e ela começa a viver, fazer sua sinapse. A sua sinapse, o seu conceito, assim, de realidade em cima de, às vezes, crenças falsas. Isso aí adoece, né? Adoece. A mentira adoece. Isso eu aprendi há muito tempo. A verdade, ela não adoece, a mentira adoece, né? As pessoas ficam doentes, baseadas nas suas crenças, né? E trabalhar com crenças é difícil, porque crenças é emoção, né? Não é razão. É o tempo todo aquele gatilho mental ali, sim, condicionando e ele a tua é mente. alimentado, né? Sim. Tipo assim, ó, eu tenho conversado muito sobre isso aí com pessoas, com amigos. Aí a pessoa vai na terapia, a terapia comigo em torno de 45 minutos, 1 hora. Aí eu faço a minha parte e ela faz a dela. Mas segue sendo bombardeado o resto do dia por, às vezes, informações falsas, né? Então é difícil lutar contra isso aí, né? O ponto que tu tá colocando é com relação às fake news, que podem surgir de parte a parte. Tu prega um fato, desdobra ele numa inverdade e dissemina isso nas redes sociais. Sim. Hoje em dia parece que as pessoas não têm mais compromisso com a verdade, né? Eu, no meu trabalho, eu tenho compromisso com a verdade. Porque eu venho da academia, então eu acredito na ciência. Tem que ter fundamento científico, tem que ter razão, não é emoção. E parece que nós estamos regredindo para a Idade Média, em alguns sentidos, né? Em certos sentidos nós estamos muito avançados, mas em outros sentidos parece que a gente está regredindo para a Idade Média. O assunto aqui que nós estamos falando hoje de saúde mental é ciência. É ciência. Busque ajuda, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque um neurologista. Se tiver que tomar medicação, tome. E fora... A questão das crenças, siga indo na religião que for. Se te faz bem, vai na religião que tu escolheu, que te responde. Mas um princípio básico da religião é tu melhorar como pessoa, te tornar uma pessoa melhor. E tem coisas que consegue resolver em ambiente religioso, alguma questão. Uma outra questão é ciência. Busque um profissional, busque um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, porque senão uma perda de tempo. A depressão leva ao suicídio. Se tu perder um tempo precioso com a depressão, a pessoa pode se suicidar. Então essas coisas não são brincadeira. Ela perde qualidade de vida. Então, às vezes, perde um tempo precioso fazendo algumas coisas que não tem fundamento, não tem sentido. E aí você perde, quando perdemos a pessoa, ela se suicidou. Ela podia tá melhor. Não tem cura, mas tem tratamento. A questão da depressão, o Brasil talvez seja esteja nos primeiros lugares a nível mundial. Dentro do Brasil, o Rio Grande do Sul é o primeiro lugar. O Rio Grande do Sul é o primeiro lugar em depressão. E tem ainda a questão da depressão sazonal, é a que dá no inverno. Pouca luminosidade, dias nublados, aumenta essa depressão sazonal. Tem mais esse detalhe ainda? Tem mais esse detalhe. Eu fiz muita palestra, eu fazia palestra no interior, uma das coisas legais que eu fiz foi, nós ia levar essa mensagem para o interior, questão de violência doméstica contra as mulheres, e às vezes eu fazia também palestra sobre ansiedade, depressão no interior, as pessoas do interior, nós ia com a Emater, para levar essa palavra para as pessoas. Então, assim, aí eu lembro da palestra sobre depressão. O Rio Grande do Sul é o campeão do Brasil e ainda tem a depressão sazonal por causa da pouca luminosidade, dias nublados, né? Tem mais esse detalhe. Tem mais esse detalhe. E é muito sério. Essas coisas são muito sérias. Eu vi a depressão pode levar ao suicídio. Falando em suicídio, a gente tem só para fazer ilustrar para as pessoas, né, o quanto a gente ainda precisa avançar em termos de políticas públicas, em termos de tratar melhor as pessoas, bem como tu disse, é uma questão de humanidade. A primeira questão de humanidade, né? É um ser humano, né? Exatamente. Então, assim, tem algumas datas que são importantes a gente destacar, né? A gente teve no ano passado e vai ter esse ano de novo, que é o Setembro Amarelo. Sim. Que o enfoque é no suicídio, né? No combate ao suicídio. É. E também temos, na abertura de cada ano, que é o Janeiro Branco. É. Que aí sim, esse trata da saúde emocional. De maneira geral, né?
de maneira geral, da saúde emocional. É. Mas no teu currículo tem um negócio importante, eu vou aproveitar o gancho que tu falou sobre ir no interior e fazer essas palestras e dar às pessoas as ferramentas para elas conseguirem sair, talvez, de uma situação difícil, né? Sim. Se não me falha a memória, tem um filósofo, acho que é o Freud, o Freud não, perdão, o Nietzsche, que dizia isso, né? Se tu olhar pro abismo demais, o abismo olha para você, né? Então, assim, muitas das vezes a gente se coloca numa situação difícil emocionalmente falando e só olha para aquilo quando vê aquilo tá te consumindo, né, cara? A mente da gente também prega muitas peças, né? Se a gente não, bem como tu falaste, busca um profissional, busca a razão, busca a ciência, busca a verdade. Na verdade, todo o radicalismo, né, e toda a generalização ela é perigosa, né? Radicalismos e generalizações são perigosas, né? Que as pessoas busquem ter acesso a várias fontes de informação, né? Recebam informações pelo celular, pelo WhatsApp, mas de vez em quando assistam um jornal da Band, assistam um jornal da Globo, vai intercalando as coisas, né? Vai buscando pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes, né? Porque isso é importante, é saudável, né? E interagindo com outras pessoas. Conversa com o vizinho, né? Porque eu acho, isso eu já pensava em relação a esporte, né? Esse radicalismo que tem aqui, principalmente no nosso estado, de Grêmio Inter, né? Eu vou usar isso como exemplo para iniciar. O que tu tem que valorizar é a pessoa que convive contigo, o teu vizinho, teus parentes. E nós temos uma relação próxima. Por que as pessoas vão brigar por causa disso? Tu tem que valorizar quem está contigo todo dia. Daqui a pouco teu vizinho, tu tá longe da tua família, teu vizinho é teu melhor amigo. É o teu parente, é o teu vizinho. Mesmo que torce pro time contrário. Claro, mas isso é superficial, entendeu? Sim. Tem que valorizar as relações. Mas isso aí era antigamente. Agora a que está mais polarizada é a questão da política, né? Mas eu, dentro do possível, que deixasse isso aí de lado. E como é que eu não vou me dar com um parente meu, com um vizinho meu? Mas há que ter o respeito, né? As pessoas têm que respeitar a opinião diferente. Isso é básico, né? Tá, eu tenho um pensamento, tu tem o teu, mas a gente se respeita. A gente tem que respeitar o ponto de vista diverso, né? Na verdade, sim, tu tocou num ponto importante. E outra coisa, tudo é muito complexo. Não acredite em respostas simples. Todos os problemas são complexos. E para fazer isso aí que eu estou te dizendo, tem que ter humildade. É o primeiro passo. Não achar que o meu ponto de vista é melhor que o teu. Tem que ter humildade para nós poder ter um diálogo. Aí eu tenho um ponto de vista, tu tem o teu, mas nós temos que ter humildade para nós poder conversar sobre isso, sobre outros assuntos. Tem uma premissa básica que eu carrego para a vida, Cícero. E aí eu vou compartilhar contigo e te dou a liberdade de tu dizer assim, não, tu tá por um caminho legal, não vai por aí que tu tá mal. Mas eu parto do princípio o seguinte, eu acho que eu tive um professor de sociologia que ele dizia para mim o seguinte, todo movimento de manada é um movimento burro. Sim, todos os grandes filósofos falam isso. Unanimidade, né? Também nunca é saudável. A unanimidade é burra, né? Então assim, e aí desde muito cedo eu aprendi que o ambiente saudável é o ambiente da diversidade. E não é da questão de tu ter no ambiente homens e mulheres, a diversidade de gênero, não é a diversidade de etnias, não estou falando disso, estou falando de diversidade de opinião. Sim, isso é uma riqueza. Então assim, para tu chegar na convergência, eu costumo dizer muito isso, né? Para tu chegar na convergência, antes tem que haver a divergência. Sim. Para tu chegar num denominador comum, né, numa conclusão, vamos lá, trabalho científico. Para quem está frequentando a academia ou para quem pretende frequentar a academia, quando tiver que fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso, ele não tem que antagonizar opiniões divergentes para chegar numa conclusão? Sim, vários autores, né? A vida não é assim, a vida é a mesma coisa. Mas isso é riqueza, isso é rico, tem que saber aproveitar essa riqueza. Mas isso aí há muito tempo foi um livro que eu li, agora não saberia te dizer, mas um dos autores era o Maturana, ele vem da biologia. Não sei se era a árvore da vida, alguma coisa assim. Então, assim, o pensamento diverso, ele é uma riqueza. Ele é uma riqueza, tem que saber usar isso aí. Quando uma opinião só, ela é pobre, é uma pobreza. Pensamento diverso é uma riqueza. Digamos que tenha num ambiente de negócio, num ambiente de uma empresa, surge um problema. É muito mais fácil tu solucionar o problema, tu fazer uma reunião com várias pessoas da equipe, de vários níveis e de várias formações. Quando tu lança o problema, daqui a pouco a pessoa diz assim, quem sabe assim por aqui, tu nem tinha pensado naquilo. Cada campo de vista é um campo de vista.
Tu tem só a tua visão. O outro vai olhar, mas por que tu não só dá esse giro aqui? Tu diz, pá, mas não tinha pensado tão fácil. Por isso que é uma riqueza o pensamento diverso. Mas tu tem que socializar o problema, entendeu? Colocando isso em termos modernos, né, Cícero? Sim. Colocando isso em termos modernos, o que o pessoal fala muito agora, né? Eu adoro uma expressão americanizada das coisas, o que tu colocou pra gente é o tal do brainstorms. Eu sei. Ou a chuva de ideias, né? Só pra isso, colocar o termo. É isso. É bem isso Mas aí. isso é uma riqueza. E o brainstorm não é só pro mundo corporativo, vamos falar para as pessoas aqui, o brainstorm ele pode ser feito dentro de casa, com a família. Sim, tu largar um problema, às vezes a pessoa tá amargurando um problema, tanto do casal, né? O filho ou o esposo e a esposa. Larga pro grupo familiar, vamos resolver junto isso, afinal a gente é uma família, né? Daqui a pouco tem uma solução conjunta, né? Um ponto de vista que tu nem tinha imaginado. Uma aceitação daqui um pouco de alguma limitação, algo do tipo. Sim, claro, é uma riqueza. Conversando que a gente se entende. Sempre. O diálogo é sempre muito importante. Não, é muito melhor o diálogo. Gente, eu converso aqui com o psicólogo formado pela Urcamp de Bagé, com especialização em violência doméstica de crianças e adolescentes pela USP, Universidade de São Paulo. Um episódio muito legal, a gente está falando aqui sobre saúde emocional, abordando temas importantes do nosso atual contexto social, esse contexto de imediatismo, dessa aceleração e essa corrida louca por resultado que tem adoecido as pessoas, transformando o Brasil hoje num dos países campeões nos indicadores de ansiedade, depressão, estresse, enfim, então assim, a gente precisa debater isso, precisa enfrentar esse problema, precisa lançar luz sobre isso para que a gente consiga, fazendo brainstorm, sim, com opiniões diversas, encontrar solução para essa situação. Cícero, eu vou fazer mais uma vez a apresentação do nosso time de parceiros e aí eu vou aproveitar o gancho que tu deixou com relação à violência doméstica, Maria da Penha, que eu sei que tu tem uma passagem, um trabalho muito legal desenvolvido sobre essa questão. Gente, mais uma vez falando do nosso time de parceiros, tá gostando da conversa, tá achando legal? Deixa a curtida aí, comenta, compartilha e não esquece, marca lá o sininho para não perder nenhum vídeo novo, nenhum bate-papo legal de alguma conversa que pode te dar, proporcionar alguma ferramenta para enfrentar o teu cotidiano do teu dia a dia. Mais uma vez falando do nosso time de parceiros, eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo. Vá de Pança, telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim e Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175 em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça a sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lide, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone WhatsApp do Mercado do Nelson e da Lide é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa ou no teu quarto, na tua televisão ou no teu computador. Eu estou falando, obviamente, dela que foi eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando de New Life Fibra, com promoção na conexão de 500 e 600 mega, com os 2 primeiros meses de graça, hein, gente? Vale muito a pena passar lá no perfil da New Life, tanto no Instagram quanto no Facebook, fazer o contato. Tá com uma promoção muito legal. E também o Jornal da Cidade, compromisso de bem informar. Telefone WhatsApp 559-8412-3022. Cícero, tu tocaste num assunto importante. Maria da Penha, violência doméstica. Eu sei que a tua especialização é com relação às crianças e os adolescentes. E a gente vai falar propriamente disso. Porque não está tudo dentro da mesma tudo coisa. Interligado, a questão da violência doméstica, tanto quanto a questão da mulher como das crianças. É interligado. É interligado. E, na verdade, assim, não que necessariamente precise haver a própria violência, a violência propriamente dita. Mas um ambiente de separação já é um ambiente também que fragiliza a criança. Né? Então, sim. Assim,
São muitas questões, mas antes eu quero abordar especificamente a questão da Maria da Penha, que foi um trabalho que tu desenvolveu focado para a questão da Maria da Penha, né? Sim. Como é que foi esse trabalho, Cícero? O trabalho foi o seguinte, quando foi implementada a Lei Maria da Penha, um ano ou dois depois, a gente criou um grupo aqui em São Gabriel, o grupo dos agressores, né? É grupo de reeducação de agressores. Resolvemos fazer esse trabalho, fui convidado pela doutora Ivana, promotora, que hoje está em Porto Alegre, uma referência no Estado sobre questão de violência contra a mulher, sobre feminismo. Então, nós começamos esse trabalho aqui. Então, fiz o grupo de vítimas e depois o grupo de agressores, né? Aí, esse grupo foi comecei a fazer lá no CAPS, depois passei para a Unidade Básica de Saúde e fiz durante quase 10 anos esse grupo. O grupo de reflexão para autores de violência, né? Eles eram encaminhados pelo judiciário. Uma vítima conseguiu uma medida protetiva e aí a vítima pegava a medida protetiva e o agressor, suposto agressor, aí ele era encaminhado para frequentar o grupo de agressores, né? Onde eu trabalhava com técnicas de dinâmica de grupo com os agressores. Não era um atendimento individual, não, era um atendimento coletivo. em grupo, uma vez por semana, depois cada 15 dias. Então eu fiz esse trabalho durante quase 10 anos. Qual é a questão principal do grupo de reflexão para agressores? É o índice de reincidência. O índice de reincidência no nosso sistema carcerário, no nosso sistema penal, é de 70%. Se encarcera o cara, o índice de reincidência é em torno de 70%. O índice de reincidência em grupos de reflexão para autores de agressão é de 3 a 4%. São números. Esses números se repetem porque a ciência em todo o Brasil, e repetir aqui também. Esse tipo de trabalho, esse tipo de iniciativa tem em outros lugares no país? Não, agora é para ter. Eu na época desejava que cada município tivesse. E agora quem está implementando isso é o judiciário. O judiciário ele faz um esforço para que cada município tenha um grupo de reflexão para agressores. E aí um tempo atrás eu fui fazer uma palestra sobre esse tema de grupo de reflexão para agressores, há uns anos atrás, e aí eu fiz uma pesquisa, aí eu descobri que o trabalho que eu desenvolvi aqui foi um dos pioneiros do país, e logicamente do estado do Rio Grande do Sul. E aí esse trabalho que eu fiz aqui, eu fui expor ele na Assembleia Legislativa, numa comissão lá. Fui convidado para ir, eu fui expor esse trabalho pioneiro que nós realizamos aqui em São Gabriel. Em parceria com a doutora... Com o Judiciário. O Judiciário, ele me encaminhava, né? Sim. Mas assim, eu coordenei e eu executei o grupo. Eu era o coordenador e eu executava o grupo como facilitador, né? Uhum. Eu era o facilitador do grupo. Eu não comandava dentro de dinâmicas, né? A gente sentava em círculo. Mas e aí tinha o diálogo? Sim, o diálogo, cada um quando chegava, por que tu veio, por que tu foi encaminhado para cá? Não amenizava, ele ia ter um processo judicial, ia ter um processo. Isso, mas não era pena isso, não é pena e nem amenizava o processo judicial que ele ia passar. Sim. Era para mudar a cultura. Aí, na verdade, o grande objetivo era evitar a reincidência. Claro, e que ele reflita o que ele fez. E como tu bem disse, Maria da Penha, a agressão contra a mulher, ela tem 5 tipificações, né? Verbal, do patrimônio, a física. A física é o ponto último, né? Sim. Que quando machucou, aí os agressores chegavam lá e diziam, não, mas eu não machuquei, não fiz nada com ela, mas ameaçou. A violência, pegou patrimônio, rasgou os documentos. Violência psicológica é uma das tipificações, só que eles não E a mais recorrente, creio eu. Sim, a mais normal. Não, ela é uma escala, né? Ela vai escalando. Tu vai cortando os vínculos da pessoa com a família, não deixa ela visitar a família dela, não deixa ter amigos, não deixa estudar, não deixa trabalhar. E vai piorando, tem a verbal. Tu destrói o psicológico da vítima. Por isso que no senso comum, as pessoas dizem, mas ela só, para a mulher buscar ajuda em torno de 10 anos. Isso é ciência. Isso é ciência. É em torno de 10 anos. Porque não te separa desse cara. Só que assim, nesse trajeto de 10 anos, foi destruído o psicológico dela.
tu é burra, tu é feia, tu é incapaz. Sem mim Todo tu não dia, consegue. todo dia isso. Tu é feia, tu é incapaz, tu é burra, tu não pode, tu nunca vai conseguir nada. Então, assim, ó, como é que ela vai romper isso aí? Ela tem que ter um plano de fuga, ela tem que ter um atendimento psicológico. E aí, quando vem a agressão física, é a última na escala. E o próximo passo dessa escala, todo mundo sabe, né? É uma capa de um jornal, feminicídio. é uma tragédia. É uma tragédia. E aí, e o número que tu tá nos compartilhando... Quando o olhar feio, aquele olhar que fulmina, a voz alta, não funciona mais, aí vem a próxima etapa, que é a agressão física, que pode durar anos também na agressão física. Sim, a violência psicológica dificilmente ela é denunciada, né? Ela só parte pro registro quando chega na violência física. É claro, e aí que eu te digo, tem pontos em comum. Esse trabalho que eu fiz, ele vem depois. O primeiro trabalho foi com crianças vítimas de violência. É crimes entre quatro paredes. É crimes entre quatro paredes, não é na rua. É com gente conhecida. E essa questão da violência doméstica, né? Chega nessa escala. Tu fez um trabalho com as vítimas e com os agressores. Mas no fim eu me especializei, né, com os agressores. E aí eu digo, e aí nisso eu coloco, qualquer trabalho dentro desse tema que não envolva o agressor, ele tá capengo. Porque quem é o protagonista é o agressor. É o agressor o protagonista. Aí fala, tá, tudo é válido. Não, protagonista é ruim de dizer, vamos dizer assim. Então vamos colocar no termo mais literário. O antagonista. O antagonista. Ele é o agressor, ele tem que ser o antagonista. Porque é ele que faz, entendeu? Então tem que fazer algum serviço para ele. Casa de proteção das mulheres, ótimo. Serviço de proteção das mulheres, vítimas, ótimo, tudo é válido. Mas se tu não enfocar no agressor, ele é um serviço capengo. Tu não fecha esse círculo Não vicioso. fecha. Tem que trabalhar com ele. Só que assim, ó, dentro da mudança cultural, é um trabalho a longo prazo. É psicoterapia. É trabalhoso. Eu acho válido, assim, botão do pânico. É legal, botão do pânico. O xizinho na mão. O xizinho na mão, não, tudo isso é válido. Ou esses dispositivos, mas só que assim, ó, são dispositivos externos. É tipo assim, ó, tem câmera, eu vou me comportar porque estou sendo vigiado. Eu quero a mudança cultural, que é mais a longo prazo. As novas gerações dos meninos, né? Trabalhar em escola esses assuntos, para que não se faça mais isso, né? Nem violência nem contra crianças, contra mulheres, tudo é mudança cultural. Nenhum tipo de violência. Não é porque houve uma ruptura e pegou as pessoas no susto, entendeu? Aí o relato desses caras que, assim, ó, eu me criei desse jeito. Eles não têm outra referência. Ricardo, vou aproveitar então, tu falou do filósofo Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Vou falar agora então de Aristóteles, que dizia justamente isso, o homem é fruto do meio. Sim. Se a gente, eu falei isso já num episódio, se tu cresce num ambiente de violência, naturalmente tu vai desenvolver comportamentos violentos também, né? Sim, lógico. Tem uma tendência de 95%. Sim, e sempre tem aqueles que dizem, mas o fulaninho cresceu num ambiente de violência e não é uma pessoa violenta. Que bom, né? Ponto fora da curva, eu sempre digo, claro. É um ponto fora da curva, uma exceção à regra. Porque, como já nos ensinou o filósofo Aristóteles, a tendência é que a gente repita o meio em que a gente vive. Sim, repetição. Não. E aí, a tendência é o seguinte, ó. As crianças, né? Agora falamos do casal e os filhos. Há uma tendência, mas com seres humanos nunca é 100%. Há uma tendência muito grande desse menino, filho desse casal, se tornar um agressor. Ele está vendo o pai, como se trata a mulher. Desse jeito que se trata a mulher, então, tá. Então ele tem uma tendência muito grande de se tornar um agressor. E a menina tem tendência muito grande a se relacionar com um cara abusivo, agressor. Um comportamento mais submisso, mais Sim, permissivo. Porque ela se criou a mãe daquele jeito, entendeu? Pô, cara, que loucura. E eu falo o seguinte, isso aí é mudando conceitos, né? Mudando paradigma. A geração passada, né? Divórcio faz mal para as crianças. Sabe o que faz mal para as crianças? Você criar num ambiente violento, vendo os pais bater boca e quebrar coisas dentro de casa todos os dias. Isso aí destrói o psicológico de uma criança.
Daqui a pouco se separam, se divorciam e mantêm mas tem que ser adulto para fazer isso. Para o filho poder transitar na casa paterna e na casa materna. Tem que ser adulto para fazer isso. Não ficar também de... Tem a tal da guarda compartilhada que agora virou a regra, né? Sim, tu tem que construir o ambiente para que isso aconteça de forma natural, e cuidar para não fazer alienação parental, que é quando um dos cônjuges começa a fritar o outro na frente da criança. Jogar literalmente o teu pai é não sei o quê, ou o pai, a tua mãe é não sei o quê. Não se faz isso. Não se faz isso por respeito às crianças. É o pai e a mãe dela. São ídolos, são super-heróis, não se destrói isso. Então, assim, pior que o divórcio é eu ficar num ambiente de briga e de violência diário. Bateção de boca, quebração de coisa, isso aí faz um mal, destrói o psicológico para uma criança. E tu sabe, assim, eu vou fazer só mais um gancho, né? Tu trouxe um dado importante pra gente, né? A questão de casos de violência doméstica atinentes à Lei Maria da Penha. Quando não tem esse trabalho com o agressor, a reincidência é de 70%. Sim, aí não manda ele pro grupo e ele prendem ele. Sim. Ele é preso, mas ele não trabalhou a questão psicológica, a questão mental, violência, a questão cultural. Cultural. Então, o índice de reincidência é de 70%. A partir do momento que se trabalhou o agressor... O grupo de reflexão de agressores é de 2% a 3%. 2% a 3%. É, por isso que eu batalho que cada município tem que ter o seu grupo de reflexão de agressores. Perfeito. Eu quis fazer esse destaque, Cícero, para a gente ressaltar a importância desse trabalho. Que às vezes as pessoas... não, tem que ter esse trabalho, cara. Tem que ter esse trabalho. Tem que ter. E agora, Cícero, antes de eu fazer o corte para o nosso terceiro e último bloco, e para a gente falar propriamente da criança e do adolescente, que é a tua área de especialização, né, e a gente poder fazer esse enlace, que agora a gente tratou falamos da vítima, que é importante, todo esse arcabouço de políticas públicas de denunciação, né, enfim. Agora, recentemente, São Gabriel, inclusive, até aprovou uma lei que o Congresso Nacional também aprovou dos estabelecimentos comerciais criarem mecanismos para denunciação de violências dentro dos estabelecimentos, né? O que protege a mulher, obviamente. Mas gostei dessa tua visão sobre esse problema. Para encerrar acho que essa é a frase assim, que tem que marcar esse segundo bloco. Para encerrar o ciclo vicioso, a gente tem que atacar a questão cultural, tem que tratar o agressor. O agressor, se não tratar o agressor, vão ter serviços bacanas, legais, mas tem que tratar o agressor, tem que tratar o agressor. Vão se desdobrar em várias outras políticas públicas de proteção da mulher, mas não vamos conseguir combater o problema. Não é só aprender, ele tem que participar de um grupo de reflexão, de repente ele consegue melhorar o relacionamento que ele está inserido, ou que se aquele não deu mais, num próximo que ele for entrar, que ele entre diferente, que ele deixe coisas... Não faça, mude, né? Que a pessoa mude. Mudar o comportamento, mudar a visão, né? Que ele possa mudar, né? Porque aí quando tu ouve histórias pessoais de cada um, quando tu vê, ele tá repetindo uma coisa que ele aprendeu, né? Perfeito. Gente, converso aqui com o psicólogo Cícero, especialista também pela Universidade de São Paulo, pela USP, em violência contra criança e adolescente. A gente já abordou aqui a questão da ansiedade, das doenças emocionais como depressão, né? Já abordamos aqui o Setembro Amarelo, o Janeiro Branco, já abordamos a questão da violência doméstica, da Maria da Penha. E agora, nesse terceiro e último bloco, a gente vai abordar também a questão da violência contra crianças e adolescentes, com esse enlace desse ambiente familiar, doméstico, violento, né, Cícero? E mais uma vez, se tu tá gostando do papo, se tá gostando das informações que estão sendo compartilhadas aqui, não deixa de deixar teu like aí, comenta aqui embaixo para a gente ter qualquer tipo de dúvida que tu possa ter, que a gente possa esclarecer, buscar informação. E também não esquece, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de algum episódio novo daquele que é a nossa Vozcast. Mais uma vez, o nosso time de parceiros, eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vá de Pança, telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração.
Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson Indalide, no bairro Independência, na rua Ceará, 774, e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone WhatsApp do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Não me canso de dizer, ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, ou no teu quarto, na tua televisão, ou no teu computador. Eu estou falando de New Life Fibra, eleita entre as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, com promoção na conexão de 500 e 600 mega. Detalhe, eles estão te dando os 2 primeiros meses de graça. Passa lá no perfil da New Life, tanto no Instagram quanto no Facebook, para ter acesso a essas informações e já aproveitar essa promoção que está rolando. E também o nosso amigo Guido Ávila, do Jornal da Cidade, compromisso de bem informar. Telefone WhatsApp é o 559-8412-3022. Cícero, falando agora, né? Esse ambiente de violência, esse ambiente todo de situações complicadas, né? E a mensagem que ficou do nosso segundo bloco é justamente esse. Como encerrar esse ciclo vicioso? Ok, estamos trabalhando o agressor, diminuímos o índice de reincidência, estamos trabalhando a questão comportamental, desenvolvendo ferramentas cognitivas para que esse agressor não vá... Tenha um lance sobre as dinâmicas da vida, uma outra perspectiva. Mas e como é que fica a criança e o adolescente nesse ambiente, Cícero? Bom, as crianças, aí é um outro tipo de violência, né? Violência contra crianças e adolescentes. Esse assunto eu trabalhei, foi das primeiras coisas que eu fiz aqui em São Gabriel, né? Fizemos um trabalho bem interessante aqui no Serviço Sentinela, onde eu também coordenei, executei. A gente atendia crianças vítimas de violência, né? Isso antes, já existia o Conselho Tutelar, mas não existia CRAS nem CREAS na época, né? Então eu participei da construção do SUAS, né? Não existia CRAS nem CREAS, e surgiu um serviço, era federal, né? Serviço Sentinela, que era para acolher e cuidar de crianças e adolescentes, né? De vítimas de violência. Trabalhei no abrigo também, tive uma passagem pelo abrigo, fui da primeira equipe técnica do abrigo municipal, que acolhe crianças vítimas de violência. E esse é um detalhe importante, Cícero. Eu, quando fiz estágio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu caí na vara da infância e juventude. Uhum. E por algum motivo, fruto do acaso, assim, a grade curricular da minha instituição de ensino não tinha a disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. Então, para mim, aquilo foi uma novidade. Eu tive que me adequar àquele ambiente, né, entender. Primeira distinção que a gente precisa fazer para as pessoas é justamente isso, né? Existe a criança e adolescente com direito ofendidos, e existe a criança e adolescente que ofende direitos. Que é o infrator. Que é o infrator, o menor infrator. É. Que comete o ato infracional. Isso, ato infracional. Mas eu vou te confessar, Cícero, que sempre que eu olhava assim para essa dinâmica, né, eu conversava muito isso. Na antiga FEBEM, tu não tinha essa distinção. Tu jogava todos eles para o mesmo lugar. Tanto com direito ofendido quanto o ofensor de direitos. Hoje não. Hoje não tem as casas-lar, os abrigos são para criança que teve o direito violado. Exatamente, então os abrigos são para quem tem os direitos ofendidos. E aí tem a fase, não sei se ainda é essa mesma nomenclatura, que a nossa referência aqui é Santa Maria, aí é pro infrator, né? E a fase é a antiga, é a nova... Não, é a antiga FEBEM. Exatamente. É a fase, não sei se mudou a terminologia de novo. Mas eu particularmente, Cícero, quando eu olhava para essa problemática também do menor infrator, eu fazia exatamente praticamente o mesmo caminho que tu fez com relação a Maria da Penha em olhar para o agressor. Eu olhava para o menor infrator e assim, cara, mas qual é o ambiente desse adolescente aqui? Sim. Por que ele está se transformando no menor infrator? Sim. Então, assim, também tem que ter essa questão... Mas tem, claro que tem. Contextualizado da situação de onde que a pessoa vem, né? As referências, às vezes, né? Sim. Não tem, né? Sim. E aí
E dentro dessa tua dinâmica, o enfoque do teu trabalho era para os ofendidos, para os direitos sim, ofendidos. as crianças vítimas de violência, né? E aí desenvolvemos um belo trabalho aqui em São Gabriel. Foi bem Pelo Sentinela. Pelo Serviço Sentinela, foi referenciado, foi em todo o estado, né? E hoje como é que funciona assim o sistema, o SUAS, né, que tu situaste? O SUAS é o sistema de assistência social, né? Sim. Hoje... Tem o SUS, que é da saúde, e o SUAS é da assistência social. Mas dentro desse sistema tem a referência é a Secretaria de Assistência Social. E aí tem CRAS, tem 3 CRAS em São Gabriel que regionalizam a cidade. E o interior também. E o CREAS, que é média complexidade. Dá para fazer, para entender facilmente, dá para fazer assim, ó, o SUS e o SUAS. O que é baixa complexidade no SUS? É os postos de saúde, os UBS. É a porta de entrada do sistema. Depois tem média complexidade, que seria intermediário, e o hospital é alta complexidade. Uhum. No SUAS tem a mesma coisa. O CRAS é baixa complexidade. Nós estamos tentando manter os vínculos. Surgiu uma situação, a gente vai lá, visita, para manter o vínculo. Baixa complexidade. CREAS, média complexidade, é um serviço especializado. É quando já rompeu o vínculo. A criança sofreu uma violência, a mulher, aí é CREAS. Teve idoso. Que afastar Sim, da casa. Já foi rompido um vínculo. Já aconteceu alguma coisa, então é CREAS. O CREAS atende as crianças, adolescentes, mulheres, idosos, os vulneráveis. E a alta complexidade do SUAS é o abrigo. As crianças estão abrigadas, elas estão sob a tutela do município. Por algum motivo não deu mais para elas ficarem no ambiente familiar. E te pergunta assim, hoje na realidade de São Gabriel nós temos um abrigo? Temos. Não sei se tem um agora que tem crianças e adolescentes, mas em determinado momento teve para crianças e para adolescentes. Existe um abrigo, separado, uma casa-lar, né? Uhum. O abrigo já é uma terminologia antiga. É casa-lar, casa de passagem. Casa de passagem. E aí assim, ó, o conselho, surgiu uma situação, o conselho tutelar vai na situação do menor, né? Faz um relatório. Não faz um relatório, mas ela tenta vincular ali na família ampla. Tem tio, tem vó, cadê o pai? E aí, porque se abriga, se a criança vai para o abrigo, daí aí ela está abrigada, entra o judiciário e tudo. E aí a equipe técnica de dentro do abrigo fica tentando reinserir essa criança na família dela de novo. Uhum. Na família ampla, nem que seja. E quando é esgotado isso, a última coisa é a adoção. A última coisa. Tem um processo de destituição do poder familiar, né? Então as crianças estão abrigadas, mas a equipe técnica do abrigo, psicóloga, assistente social, estão tentando reinserir ela na família ampla dela. Se não dá para ser no pequeno núcleo de pai e mãe, para que ela volte. Ampliada, que chama, né? A família para que ela volte para o núcleo familiar dela. Se não deu, o último caso é a adoção. E aí eu também já trabalhei com pretendentes de adoção dentro do fórum, né? Uhum. Aí que também tem toda uma preparação. Sim, né, os casais que se habilitavam passam para a avaliação social, avaliação psicológica, tudo. É um crivo. E como é que é assim, dentro da tua expertise, Cícero? Como é que fica uma criança nesse nível, assim, extremamente fragilizada, né? A única coisa que ela não está é bem, né? A única coisa que ela não está é bem, porque ela sofreu alguma violência. Ou violência física, ou psicológica, ou abuso, né? Presenciar toda uma situação de violência entre os pais, é que nem tu disseste, né? Os pais são os ídolos daquela criança. Sim. Se eles estão... E às vezes os pais são os algozes, né, da criança. Às vezes os pais são os algozes. Agora, isso é a experiência que eu tenho, né, mais de 20 anos na psicologia. Agora, tem uma novela nova, que eu acho que iniciou uma novela nova, né, que ela diz assim, família é tudo. Família é tudo. Eu coloco uma vírgula. É tudo de bom ou é tudo de ruim na vida de uma pessoa. Porque onde saem os traumas é no ambiente familiar. Ou a família ela te joga ela te joga para ser alguém, ou ela te detona, né? A família pode ser isso. Os pais podem ser isso. Isso também é desconstruir crenças, né? E todo o trabalho que eu já fiz com criança, não é estranho. Não é o estranho que faz mal para a criança. As estatísticas mostram, é no ambiente de conhecidos. É no ambiente familiar. É difícil desconstruir isso, mas é um dado da realidade, né? Então a família pode ser tudo de bom, como pode ser tudo de prejudicial na vida de uma pessoa, né? Um pai, uma mãe, às vezes um pai e a mãe, como é que a palavra é isso? Não, tóxico, mas tóxico é suave.
tóxico, é suave. Às vezes são narcisistas, às vezes são sociopatia, né? Hoje tá muito debatida essa questão do narcisismo, né, Cícero? O que seria, assim, para mim que sou um ignorante, um leigo na área, o que seria uma pessoa narcisista? Não, o que veio à tona foi a questão da menina, eu acho uma atriz, né? Que daí veio à tona que retinham tudo dela, né? Retinham, daí esse assunto veio à tona. Ela era uma atriz e os pais retinham tudo que era dela. Aí veio a questão da mãe narcisista, do pai narcisista. Não, eles competem com o filho e prejudicam a vida do filho, né? Ela é uma competição, né? Uma mãe e um pai narcisista, ele compete com o filho, ele quer, não. Mas e tem algum comportamento assim que a gente possa assim, ó, esse aqui é um comportamento característico de uma pessoa narcisista? Como é que eu consigo identificar? Estou convivendo com um narcisista. Não, eu sei, é que em vários pontos isso se assemelha a outras coisas. A sociopatia, a psicopatia e o narcisismo, né? Só que dentro dessa escala o narcisismo é um pouco mesmo, mas é prejudicial, né? Para quem convive com a pessoa. É ela em primeiro lugar, né? O narcisista, né? Faz aquela inversão, tipo, às vezes tu tá com a razão, mas ela faz tu não achar que tu tá sem razão. Ela tem que ser sempre o centro, né? É narcisista é a pessoa que ela tem que ser sempre o centro. A última palavra dela tem que ser o centro das atenções, né? Numa discussão não sabe trocar uma informação, tem que ser a palavra final, ela que tem a razão, né? E sempre se colocando, falta, né? aquela palavrinha que tu disse lá no início, humildade, né? Humildade. Mas a humildade verdadeira, não a falsa humildade, né? Aquela que tu dá um recuo só porque tu quer avançar. Só que a humildade, eu tenho pensado muito sobre isso. A humildade te faz crescer porque te faz aprender a vida inteira. A pessoa tendo humildade, tu aprende todos os dias o resto da vida. Porque eu nunca estou pronto. É uma construção diária, o sabedoria. Tu aprende com o marceneiro, com o mecânico, com o pintor, com todo mundo. A gente pode aprender com todo mundo, mas tem que ter humildade. Se tu achar que tu não vai, tu perde, tu tá perdendo. Tem um pensador oriental, eu não vou falar o nome porque eu não quero cometer o equívoco, mas o pessoal que estiver nos assistindo já bota o nome aí nos comentários para me ajudar aqui. E até para ver se a minha cabeça está funcionando legal, porque eu tenho a ideia de quem seja, mas eu não vou falar para não cometer a gafe. Mas tem um pensador oriental que ele diz justamente isso, né? Que a humildade é a base de todas as virtudes, né? Pois eu acho que porque ela faz tu aprender todos os dias. Tu não tem soberba, tu não fica com soberba. Tu aprende com todo mundo todos os dias. Porque o marceneiro é o mestre da madeira. O ferreiro é o mestre do ferro. O pintor é o ofício dele. Tu tem que respeitar as pessoas dentro dos seus ofícios, né? Dentro dos seus campos de atuação. Sim. Não vai querer eu dar uma de psicólogo se tu é o psicólogo, né, irmão? Não, mas tem que ter humildade, né? Porque também o que a gente está vendo hoje em dia, né? Os coaches e os influencers, né? São pessoas leigas nos assuntos, mas dão pitaco. E só que esse pitaco pode ser perigoso. Vai alguém que tenha formação, uns mestres, os doutores, as pessoas dedicam a vida inteira no estudo de um assunto. Agora mesmo na questão da pandemia, né? Tem os infectologistas, mestres e doutores em infectologia. Os caras é tipo um sacerdócio, né? Dedicaram uma vida inteira para estudar vírus e bactérias, né? Nós tivemos milhares aí na pandemia. É uma dedicação de uma vida inteira, né? Eu acho que isso aí, né? Faz sentido, cara. Faz sentido ouvir quem estudou para aquilo ali, né? Muitas das vezes vai dizer o que a gente não quer ouvir. Não sei, então, as pessoas têm que... Hoje em dia nós temos acesso à informação, coisa que nunca tivemos, né? Na minha época, nós ia fazer pesquisa em biblioteca. Nós tínhamos que ir atrás de livros. Agora a pessoa tem um acesso, busca fontes, pesquisa nas universidades, nos centros onde está sendo feitas as coisas, né? Bem mais facilitada a vida, tá, cara? Bem, do ponto de vista de busca de informação... Só que esse que é o problema, tu busca tanto a informação com cunho científico quanto a informação tem coisas que mudam só na aparência, né? Tem coisas que mudam só na superfície. Porque assim, ó, na verdade, sempre as pessoas tiveram... É cansativo refletir. É cansativo pensar. Então eu recebo pronto e passo para diante sem refletir sobre o assunto. Tem que pensar um pouco, refletir um pouco, mas sempre foi assim. As pessoas não gostam muito de reflexão, né, de pensamento. Cara, outro dia eu não sei se foi numa série, eu gosto muito de série documental, né, eu tenho predileção, assim, porque eu acho que é uma outra ferramenta pra gente aprender alguma coisa. Sim, história, né? Claro. Eu tenho quase certeza que foi numa série em que falava justamente isso, que o cérebro da gente... Ele também, assim como o corpo, ele tem assim,
instintivamente, ele trabalha para economizar energia. Sim. Então, eu queria te falando da questão da reflexão, de te colocar a refletir, a pensar sobre uma situação. Ela é filosófica, é coisa de filosofia, né? Se a gente não tiver a disciplina disso, óbvio que o nosso cérebro vai trabalhar a gente para não fazer a reflexão, porque ele quer o quê? Economizar energia. Sim. Isso é uma questão instintiva, até, né? Isso volta aos primórdios, né? Então, assim, isso procede? É verdadeiro isso? Sim. Que o cérebro ele tende a economizar energia? No geral, as pessoas não pensar, como a gente falava, no senso comum a gente falava, né? Pensar dói, né? Dói, cara. Dói porque desmascara, às vezes vai ser dolorido, né? Às vezes vai ser dolorido, né? Pensar e te dar conta de algumas coisas, mas só que é sempre pro crescimento, é para melhor, né? De repente tu vai ter que deixar crenças que tu foi criado achando que aquilo era verdadeiro, mas construir, se for pro bem, é melhor para todo mundo. Aí tu vai seguir sempre, não, porque é assim, o meu avô, meu pai e tal, mas daí tu tá batendo, nós estamos em 2024, e uma coisa que nós falava, né, na questão da violência, que eu fiz uma mudança assim, na questão da violência, tanto contra as crianças, mas mais contra as mulheres, em questão de violência a gente sempre disse, o álcool é o combustível da violência. Isso é aceito, né? Pode ver que as brigas, as coisas na madrugada, nos domingos dá muita briga. Com o abuso do álcool. O álcool é o combustível da violência. E eu andei refletindo, a ignorância é o combustível do preconceito. A ignorância é o combustível do preconceito. Mais uma frase top pra gente. Assim como o álcool é o combustível da violência, a ignorância é o combustível do preconceito. Pesado, cara. Vamos pegar essa questão da ignorância e entrar num assunto, já que a gente falou sobre violência de crianças e adolescentes também, não fugindo muito disso. A gente conversava em off, eu te fiz essa pergunta, né? E vou te fazer essa provocação também agora durante o episódio. Eu tive um professor que ele falava na faculdade o seguinte, olha, as gerações anteriores, a minha geração, que é da década de 80, década de 90, nossa capacidade cognitiva muito atrelada a como era a dinâmica da programação da grade da televisão, né? Então, a gente tem a nossa capacidade cognitiva, o nosso foco de aprendizagem nesse intervalo de 10, 15 minutos, depois, naturalmente, por conta da grade televisiva, a gente entra no comercial, né, por assim dizer. E essa garotada, essa garotada que já cresceu nesse universo digital, Cícero, como é que está a capacidade cognitiva? Porque esse mesmo professor que eu tive na academia, ele dizia para mim o seguinte, olha, antes era 10, 15 minutos o lapso temporal de foco, de aprendizagem. Hoje é fração de segundos e tu já perdeu a atenção daquela criança. Isso procede? É verdadeiro? Sim, vamos falar desse assunto assim, em termos gerais, né? Em termos gerais. A tecnologia, ela está impactando, ela vai impactar as novas gerações, mas a gente não sabe ainda Então já começaram a fazer estudos, né, e tal, do impacto dos smartphones e das telas em geral. Tela azul, né? Nas crianças, né? Nas crianças, porque já estão se criando dentro disso aí, né? Só que assim, ó, cabe aos pais dosar. Os pais têm que dosar horas e tal, porque faz mal para a visão das crianças e para o cognitivo das crianças. Tem que ter brincadeira, tem que brincar. Usa a tela, claro, veio para ficar, mas vamos dosar. Mas daí cabe aos pais dosar. Não é uma manhã inteira, não é uma tarde inteira. Tem que levar as crianças para brincar, até para desenvolver o psicomotor. A psicomotricidade, correr, andar de bicicleta, saber pular, leva para a natureza. É a questão de socializar também. É cansativo? É. Tu estava falando da questão do comodismo. É cômodo ficar dentro de casa com telas. Ah, toma aqui, fica aqui. É a babá eletrônica. Os bebês já estão se criando. Então, assim, ó, leva vai ser bom para todo mundo. É bom para a família, é bom para os filhos. Leva numa praça, leva para fora. Bom que toma uma vitamina D também. Tem contato com a natureza. Isso aí, olhar para longe, desenvolve a visão, desenvolve aspectos da visão, olhar longe. A tela é muito curta e a tela é artificial. Para desenvolver toda a motricidade, o mental e o físico. E aprender a ter equilíbrio. Senão eles vão ser meio capengos nessa parte motora do corpo, né?
A minha geração, ela fazia de tudo. Nadava, andava de bicicleta, subia em árvore. A gente brincava na rua. Pulava muro, jogava bola. A gente brincava... Tirava os tampões do dedo. Na rua. A gente brincava na rua. Mas isso aí é salutar, né? Isso é saúde. O se machucar, saber que vai curar depois, né? Para não ter... Estão tudo muito na urgência, né? Tudo é rápido. E aí elas ficam ansiosas, né? Não sabem esperar. A gente sabe... A vida é esperar. Tu vai em qualquer ambiente, tem filas. Tem que saber esperar. Vai no mercado, buscar um atendimento. Tem que saber esperar, né? Não dá pra ficar só no como é que é? No Isso feed? Só no feed, né? Mas gera emergência, porque eles fazem tudo ao alcance de um clique, né? Ao alcance de um clique. E é tudo muito descartável. Não, né? assim como as relações, né? Deixa eu te dizer, tem um livro aqui, ó, do Amor Líquido, do Bauman, que fala justamente isso. Sim, do Bauman. Falta substância, tudo muito superficial e descartável. Tudo é descartável, né, na modernidade líquida. Relacionamentos e pessoas, né? Tu cria uma amizade com um clique e tu termina a amizade com um clique, né? As pessoas não estão mais se relacionando, né? Por isso que eu acredito nisso, né? Dentro das profissões, que várias profissões nos próximos anos vão terminar. Várias profissões nos próximos anos vão terminar, né? Pela inteligência artificial e outros avanços tecnológicos. A psicologia é uma das que não vai terminar. Não vai terminar porque as pessoas cada vez mais vão precisar de contato humano. A demanda está absurdamente grande, né? Isso que nós estamos falando aqui, ó, é dialogar. E isso, os filósofos antigos já falavam do diálogo e da amizade. Mas é essa amizade aqui de contato humano, não é aquela ali artificial. Aquela ali deixa as pessoas mais vazias, e ansiosas e depressivas, né? Eu tenho 1000 amigos. Não tem, tu não tem 1000 amigos. É uma farsa. Cabe nos dedos de uma mão, na verdade. Né? Isso, o contato humano, porque a gente evoluiu com o contato. Isso surgiu há 30, 40 anos, não é... Não é a real. roda de chimarrão, a família, escutar os mais velhos, os idosos com o avanço tecnológico foram deixados de lado. Não, tu não entende nada de celular e de computador, só que ele tem sabedoria de vida. Por isso tem que misturar nos ambientes de trabalho também, colocar jovens com idosos, nem que eles vá se encontrar no ambiente de trabalho. E fica legal, é a riqueza que nós estamos falando da diversidade. Tu imagina o hiato que deu aí, Cícero? Tu imagina assim, né? Tem estudos que dizem que vai acontecer agora em 2024 uma explosão solar que vai afetar os satélites do mundo, em volta do mundo, nós vamos ficar sem internet. Tu imagina o hiato, essas novas gerações vão fazer o quê? Sem internet? Quando acaba o Wi-Fi, quando acaba a internet, eles entram em surto, né? Eles surtam. Já o pessoal que é analógico, a vida segue normal. Tu acende uma vela, tu usa o fogão, a vida segue. Porque as pessoas viveram, né? Durante 8 mil, 10 anos, a humanidade evoluiu sem tecnologia, né? E daí o avanço foi recente, né? 50, 100 anos. Muito rápido, cara. Eu falo muito isso com a Carolina no vestibular que eu prestei em 2008, quando a gente recém estava vendo os primeiros celulares que tiravam foto. Né? Em 2008, o tema da redação que eu escolhi foi justamente falar sobre a modernidade e o celular. E lá em 2008 eu defendi justamente essa tese, né? Que o celular estava se transformando pelo mundo globalizado e essa demanda absurda de troca de informações quase que instantâneas. O celular estava se transformando numa extensão do corpo. Eu estou falando de 2008, nós estamos em 2024, assim, não deu nem 20 anos de diferença. Sim, e dentro disso, aí eu te falei, ele impactou e agora estão começando o regramento da Europa para cá, não pode mais ter na escola ele. Vão voltar a fazer cálculo na caneta. Se não me engano, a Finlândia está tirando tudo. Sim, até para desenvolver questões né, mentais. Cognitivas. De matemática, voltar a fazer a caneta, porque senão vira uma dependência, tu não consegue nem fazer um cálculo básico, né? Eu acho que foi a Finlândia que desenvolveu o estudo nesse sentido e identificou que ao invés de existir um avanço, houve um regresso da capacidade cognitiva, tirou a tecnologia. Porque ela está fazendo quase tudo e as pessoas não estão... Então, muitas coisas que gerações passadas tinham estão se perdendo agora. Então, agora, é que ela entrou e ela entra sem estudo, né? A gente está falando disso aqui, ó, mas o que está acontecendo hoje, nesse momento? A inteligência artificial... Ela já está entrando, mas não tem estudo de impacto. Ela vai entrar na nossa vida e aí ela vai entrando na nossa vida, a gente tem que ir regrando ela depois, mas ela vai impactar. Ela já está impactando. Sem dúvida. E agora, então, nas escolas, nos países, estão restringindo. Não, no ambiente escolar, não. Vai fazer cálculo de caneta. E na hora do recreio vão interagir, vão pular corda.
vamos pular corda, vamos correr. Vai fazer igual eu fazia na época do colégio, né? Riscava os pauzinhos lá, depois vinha contando quantos que deu. Claro. Então, assim, ó, tem que ser... Ele veio para ficar, mas tem que... É uma ferramenta, né? Então, assim, ó, tirar notificações, não deixar ele te dominar. Deixa sem notificação, deixa no silencioso, eventualmente tu dá uma olhada nele. Vai fazer outra atividade, não vira escravo do... A notificação é um troço que dá um desespero. Ele fica vibrando, ele fica fazendo barulho, né? Aí ele te domina, né? É o tal do estado de alerta aquele, né? Que todo mundo fala. E quando tu deixa no silêncio ou de noite tu desliga o Wi-Fi, pra te dormir uma noite de sono, né? Perfeito. Pra que tá sempre alerta, né? Irmão, tu deixou pra gente aqui 2 frases que eu achei sensacionais. A primeira delas... quando a gente falava sobre violência doméstica, sobre Maria da Penha, né, e que tu abordou uma perspectiva sobre o problema muito interessante. Eu te confesso que quase não vi, eu acho que não vi ninguém falar sobre esse problema da forma como tu falou, com o enfoque que tu colocou. O enfoque é no agressor. Serviço de atendimento de reeducação do agressor. Não é terapia, é um trabalho com técnicas de dinâmica de grupo para mudar a mudança cultural, né? Para ele mudar o enfoque de como ele vê a mulher, né? Sim, não, e aí tem a tua digital, né? Digital do Cícero tá ali. Isso eu fiz durante quase 10 anos, né? Visto, revisto e com resultado. E eu acho que a frase que a gente tem que deixar para as pessoas em relação a esse projeto é justamente isso. É a ferramenta adequada para a gente interromper esse ciclo vicioso de violência doméstica e agressão contra a mulher. Com o agressor, tá... É isso. Perfeito. Vamos atender as mulheres com a parte de psicologia, tudo, casa de acolhimento, mas tem que fechar o ciclo, bem como tu disse, né? Interromper esse ciclo vicioso para que não haja reincidência, para que aquele cidadão ali, embora tenha errado, consiga humildemente admitir que errou, admitir para si, não é nem para os outros, é para si que errou e não se repetir. Outra coisa que eu acho fantástico e como diria um personagem clássico da dramaturgia brasileira, né? Fenomenal. Eu recordo desse. Claro. Com um ator fantástico também, que eu tenho assim, uma admiração. José Wilker. Exatamente, o personagem grande, dele. Mas uma frase que fantástica, fenomenal, que tu deixou pra gente também, é a questão do... o álcool é o combustível da violência e a ignorância é o combustível do preconceito. Show de bola. Meu irmão, eu sem palavras para te agradecer. Eu faço alguns desafios aqui com as pessoas que vêm aqui conversar com a gente e contigo eu vou fazer um outro desafio. Setembro Amarelo, vamos fazer mais um episódio? A gente pode ser mais específico na questão da depressão e do suicídio, né? Perfeito. Então eu que adorei o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês. E como eu digo no meu trabalho, né? Se isso aqui, se esse nosso tempo aqui, esse nosso espaço, puder ter ajudado alguma pessoa, já valeu a pena. Valeu a pena. Se com essa nossa conversa, com esse nosso diálogo que a gente teve aqui hoje, se a gente conseguiu clarear alguma coisa, ajudar alguma pessoa, valeu a pena. Valeu a pena. Que seja uma. Mas foi valeu a pena, é o que eu digo, isso eu tenho pra mim, isso é uma coisa de vida. Então, atualmente, eu trabalho no CRAS Elbio Vargas, estou todos os dias ali no CRAS Elbio Vargas, sou psicólogo ali do CRAS Elbio Vargas, atendendo questão comunitária, questão familiar, junto com a equipe técnica, que são os assistentes sociais ali, e atendo também de forma clinicamente, que eu nunca deixei de atender, de fazer a clínica, atender individualmente as pessoas, atendo na Causo, aqui em Rosário e em São Gabriel, e na Previta. Atendo de forma clínica, na Previta e na Causo, aqui em São Gabriel. Precisando de ajuda, terapia. Sim, tem minhas redes sociais. Qual é que é pra gente deixar aqui pro pessoal? Não, tem Cícero Pacheco Trindade, tem no Facebook, tem no Instagram. Cícero Pacheco Trindade, acha tanto num quanto no outro. Isso, acha o Cícero, Perfeito. Cícero, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Sim, gostei disso aí. Se a gente impactou uma vida que seja, já valeu a pena. Valeu a pena. Perfeito. Gente, muito obrigado. Tchau, tchau.